Agora, gente, então a gente vai continuar com os crimes aí contra a incolumidade pública e daí as aulas já são da semana 9, tá? Então, aula 9, bloco 1, continuando, tá? O conteúdo, o mesmo título anterior, tá? Apologia de crime ou criminoso. Nesse tipo penal, prevê que comete crime quem publicamente, tá? Faz apologia ao criminoso e a sua conduta, tá? Então não basta falar assim, porque, pô, o Fernandinho Beiramar é um dos caras mais inteligentes que existe, né? O Fernandinho Beiramar tem o QI de tantos %. Isso não é crime, tá? Agora, fazer apologia publicamente, em rede social, em jornal, seja onde for, de que o Fernandinho Beiramar fazia a coisa certa, que os tráficos que ele cometia era o que ele tinha que fazer mesmo, que era a coisa certa, porque, enfim, por N argumentos que você possa utilizar aí, tá? Desde que seja publicamente, isso constitui crime, tá? Então, isso a gente tem que cuidar bastante. A pena aí é de detenção de 3 meses a 6 meses e multa, tá? E é crime, né? O simples fato de você enaltecer, elogiar, né, a conduta e o criminoso, isso é um crime, tá? Só para voltar um pouquinho ali, incitar publicamente a prática de crime, ou fazer apologia, ou incentivar, tá? Existem alguns crimes, gente, que são contra a segurança nacional, tá? E existem alguns crimes que são contra a própria Constituição e o próprio Estado Democrático de Direito, tá? Que é o que a gente tem hoje em vigência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que os atos que aconteceram em Brasília, pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, a prisão dos ministros, isso são crimes contra a segurança nacional, tá? Então, assim, só fiquem atentos, tá? Porque, assim, isso é crime, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente propaga e expõe publicamente, tá? Tanto que existe até o inquérito no STF que está investigando, né, esse tipo de apologia e, claro, aí investiga-se e faz aí a persecução penal em face de quem se consegue encontrar, né? Ainda mais quando são pessoas que têm aí influência na mídia social, que é o caso desse inquérito que tá no STF, tá bom? Então, a gente nunca pode esquecer, é crime, tá bom? Associação criminosa, então... Gente, associação criminosa, lá prevista no 288 do Código Penal, não pode ser confundido com organização criminosa, tá? A associação criminosa é o fato de 3 pessoas ou mais associarem-se para cometer crimes, tá? Na associação criminosa, não precisa existir efetivamente uma divisão de tarefas, uma responsabilidade para cada integrante dessa associação criminosa, tá? Então, responderá por associação criminosa aquelas 3 pessoas, ou 4 ou 5 ou mais, que se associarem, não vou falar organizar para vocês não confundirem com organização, que se associarem, né, que lá, mediante prévio ajuste e conluio, se ajustarem para praticar um crime. Responde por associação, tá? Então, a pena é de 1 a 3 anos e ela aumenta até a metade se a associação é armada ou se houver a prática houver a participação de criança ou adolescente, tá? Por que é diferente, gente? Porque lá no crime de organização criminosa existe uma lei só para falar sobre organização criminosa. Organização a gente tem que sempre associar com PCC, Comando Vermelho, tá? Isso é organização.
Por quê? Porque na organização criminosa você tem um conluio de esforços para a prática de crimes, mas você também tem uma divisão específica de tarefas dentro da organização. Então você tem o que coordena, você tem o que executa os crimes, né? O que comete lá. Vamos falar do PCC, que é mais conhecido, né? Então, a gente tem lá os comandantes do PCC, a gente tem o ramo do PCC que faz só roubo de carga, a gente tem o ramo do PCC que faz só o roubo de carros, a gente tem o ramo do PCC que pratica lá crimes contra o banco, a gente tem o ramo do PCC que tem a contabilidade, a gente tem quem coordena, né, quem cuida do tráfico, tá? Claro, todos esses crimes são interligados, são porque um financia o outro, né? O tráfico financia, o roubo de carga financia o tráfico, o roubo de carro financia o tráfico, tá? E assim por diante. O roubo a banco financia os outros crimes, claro, compra de arma, compra de agentes, compra de explosivos, compra de droga para a traficância, né? Então, a organização criminosa é diferente da associação. A associação, qualquer grupo pode cometer, tá? Então, eu, você e mais 2, mais 1, 3 já é o suficiente, né? Antes era 4, aí reduziu para 3. Eu e você, se nós nos ajustarmos previamente para roubar um banco, roubar uma loja de conveniência, roubar um posto, a gente vai responder por associação criminosa também, além daquele crime de roubo, né, majorado aí e tudo mais, tá? Então, isso é o que a gente tem que ter em mente, tá? Tem que cuidar sempre. E ela não precisa ter estatuto, então ela não precisa ser algo muito prévio, ela não precisa ser algo totalmente organizado, pode ser até desorganizado, né? Não existe previsão para modalidade culposa da associação, então, me associei criminosamente sem querer. Não, né? Você tem que ter aí o teu intuito de associar-se para aquela prática daquele crime, né? O associar-se aqui é juntar-se com mais alguém, tá? A grosso modo, tá bom? E se tiver criança e adolescente ou arma, também a pena aumenta, é uma majorante aí, tá? E a arma, gente, ela pode ser arma de fogo ou arma branca, tá? Não necessariamente precisa ser uma arma com alto potencial lesivo, como as armas de fogo. Pode ser uma arma branca, um punhal, um pedaço de pau, qualquer coisa, tá? A ação penal pública é incondicionada, e porque a pena ela é uma pena baixa, né? Reclusão de 1 a 3 anos, admite a suspensão condicional do processo também, tá bom? Constituição de milícia privada, prevista lá no 288A. Foi incluído aí pela Lei 12.720 de 2012, a milícia armada, e tem muito reflexo nisso com o que acontece no Rio de Janeiro, né? A constituição de milícias armadas, ainda que a pretexto de combater criminosos, mas sim, elas são uma milícia para cometer outros crimes, né? Subornos, compra de comerciantes, chantagens, né? Então, ela tem essa característica aí. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal. Reclusão de 4 a 8 anos, tá? O sujeito passivo aqui, nesse caso, é a coletividade, não existe aí um sujeito único, né, que nem eu comentei com vocês. A maioria desses crimes aqui acaba sendo a coletividade, tá? Então, a gente não tem uma diferença aí muito grande, tá? Deixa eu ver qual mais que a gente pode tratar. Desses crimes, gente, na verdade acaba aqui. Eu achei que tinha mais algum, mas não tem mais, tá? Ele vai até o 288A só, que é esse que a gente acabou de ver, tá bom? Agora eu vou voltar um pouquinho para falar com vocês dos crimes de perigo comum, que também são crimes aí contra a incolumidade, né? Contra a paz social.
E são crimes que alguns deles afetam diretamente o patrimônio particular, algumas vezes, tá? E são crimes que às vezes não é difícil de serem cometidos, né? Ainda que na modalidade culposa, né? Então, o primeiro deles, lá no 250, tô voltando um pouquinho, tá, gente? Lá no 250 é o crime de incêndio. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Gente, o simples fato de você... Vamos supor, você mete fogo no teu quintal, né? E o fogo aumenta, se alastra, e o teu vizinho tem bronquite, tem asma alérgica, e você ocasiona nele uma crise que tem que chamar aí os bombeiros, tem que levar ele correndo para o hospital. Você causou um perigo à integridade física do teu vizinho só por você ter colocado incêndio. Além de que queimada é crime ambiental também, tá? Prevista na legislação ambiental nova 2016, tá? Mas é super recente. Então, o causar incêndio aí, você pode você pode tanto expor a perigo a vida, você pode expor a perigo a integridade física, e lembrem de integridade física lá do começo das aulas de quando a gente falava de lesão corporal, quando a gente dizia da integridade física. A integridade física, ela envolve todos os componentes do seu corpo, né? Até a integridade psíquica, né? Então, se a pessoa tem alergia, tem bronquite, tem asma, ela passa mal. Se alguém meter fogo, os meus vizinhos geralmente metem fogo aqui porque é mato, né? Gente do céu, eu fico com uma crise alérgica que é um horror, né? Mas eu nem reclamo para não criar atrito. Mas acontece, né? Então, eles estão expondo a perigo a minha integridade física, causando aí uma alteração da minha condição física, né? Então, incêndio? Responde, tá? Qualquer tipo de incêndio ocasional, tá? Ainda que a gente não queira causar aquele dano, aquele mal ou expor a perigo, você vai responder? Vai responder, tá? As penas, elas aumentam, então tem uma majorante de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, em estação ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivo, combustível inflamável, já pensou? Em poço petrolífico ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Então, gente, um incêndio aqui, você vai responder em qualquer, praticamente, das hipóteses em que você meter fogo em alguma coisa, você vai responder, tá? Se o incêndio é culposo, a pena aí é de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Então, na modalidade culposa, tem aí uma redução da pena, tá? E uma redução até do próprio tipo de prisão, né? Além de não é reclusão, é detenção, tá? Então, gente, crime de incêndio é comum? Não sei pra vocês, mas pra mim é muito comum, né? E muitas das vezes as pessoas não denunciam, né? E até pra não criar atrito, pra não criar briga, né? Mas... explosão, gente, explosão tá lá no 251 e ele diz que expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos, pena de 3 a 6 anos e multa, reclusão no caso. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, então diminui um pouquinho. Coquetel Molotov, gente, pode ocasionar explosão, tá? Porque, veja, você não precisa só que o teu artefato exploda. Você pode simplesmente fazer ele arremessar, fazer ele colocar em algum lugar, tá? Então, gente, eu estudei em colégio público, colégio estadual.
volte e meia, os capeta que tinham no colégio colocavam, faziam, como eu não sei, mas faziam alguma coisa e colocavam no banheiro, aquela bosta explodia, né? Fora as outras coisas que eles faziam, fio químico no corredor, saía todo mundo vomitando, né? Então, é explosão? É explosão, tá? O meu marido conta que quando eles eram adolescentes, eles gostavam de fazer coquetel molotov e tacar nas coisas, né? Então, é explosão? É o crime de explosão, tá? Só não se enganem e não se confundam, tá? Porque o crime de explosão, você não precisa efetivamente ser explosivo e ocasionar uma explosão. O simples fato de você usar aí um coquetel molotov, uma garrafa de vidro com alguma coisa... o coquetel molotov é basicamente isso, né? Ou uma substância incendiária, você já vai responder e já vai tipificar esse crime aqui, tá bom? A modalidade culposa, gente, no caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeito análogo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. A modalidade culposa, gente, vai ser: você não quis ocasionar aquilo, mas acabou por alguma negligência, imperícia ou imprudência ocasionando. Exemplo, aqui em Colombo, acho que vocês devem saber, tem muita fábrica de cal, né? Nossa, aqui ao redor tem várias, né? Até na própria entrada aqui do centro tem uma. E eles lidam diariamente com explosivo, diariamente. Então, se de repente alguém desse pessoal aí que tem a licença, né, das pedreiras para utilizar o explosivo, ocasionar uma explosão culposamente, responde também pelo tipo penal da explosão, tá? Vamos para frente, gente. Uso de gás tóxico ou asfixiante, 252. Expor o perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Lembram que eu acabei de dar o exemplo do fio químico que os meus queridos, amados colegas no ensino médio colocavam nos corredores? É um gás asfixiante, tá? Porque você não consegue respirar de tão forte que aí começa a vomitar, tá? Então, é uma das hipóteses aí desse gás, tá? Pro Luiz Regis Prado, o artigo em comento ele foi particularmente revogado pelo artigo 54 da lei, mas ele continua em uso. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição da flora, tá? Então, ele diz que... Por quê? Porque a lei de crimes ambientais prevê essa possibilidade, tá? Mas, gente, não é sempre, né? Porque a lei de crimes ambientais, ela vai falar aí quando você causar danos à saúde humana, à flora, à fauna, tá? Às vezes, você não consegue tipificar a conduta pela própria legislação ambiental. Então, ainda existe o tipo penal do 252, ele está vigente, tá? Mas a gente tem uma legislação específica, que é a Lei de Crimes Ambientais, tá? Então, isso vai depender de quem pegar o caso para analisar, tá? Não teria esse problema. Se o delegado quiser tipificar como o 252, ele tipifica no 252. Se ele quiser achar que é crime específico de legislação ambiental, ele remete para a legislação ambiental. Não teria prejuízos, claro, só que se for atinente à fauna e flora, você tem que mandar para a competência específica, que é crime ambiental daí, tá? Tem que, inclusive, chamar a delegacia de crimes contra o meio ambiente, tá? Então, 523, gente, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o TNT, o tio nitroglicolato, alguma coisa assim, o TNT. Você não pode, a gente comum, pessoas normais que não temos licença para isso, não podemos nem transportar
esse tipo de componente, nem transportar o TNT, nem transportar nitroglicerina, nem transportar explosivo, não pode, é proibido, é crime, tá? Não tem como. Somente, e também a gente não pode fabricar, só quem tem autorização legal para isso, tá? Crime de inundação, gente, lá no 254. Causar inundação expondo a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Então, é um crime também contra a incolumidade pública, tá? Em razão dos prejuízos físicos e patrimoniais que um grande alagamento pode causar. O sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é a coletividade. Porém, gente, sinceramente, eu nunca vi ocasionar criminosamente um crime de inundação. Porque, vejam, não basta eu inundar a minha casa, né? Inundar a minha sala. Eu preciso causar uma inundação tão grande que cause risco a outras pessoas, tá? Risco de vida, risco da integridade física, ao patrimônio. Então, não sei, de repente eu tenho um açude na minha casa e esse açude estoura, né? E causa uma inundação aí de grandes chuvas, né? Um exemplo, e causa uma inundação aí no bairro. É uma hipótese, né? Seria um exemplo mais factível, tá? E daí, nesse caso, talvez a gente enquadraria nem em doloso, né? A gente enquadraria em omissivo, porque aquele açude não estava bem feito, né? Aquele tanque, aquela represa não estava bem estruturada, tá? Então, isso seria talvez a hipótese, tá? 256, gente, desabamento ou desmoronamento. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, reclusão de 1 a 4 anos, modalidade culposa, se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano. Gente, o crime de desabamento, a gente tem aí algumas hipóteses quando um prédio desaba, né, por uma construção feita incorretamente. Teve o caso de Caiobá, Guaratuba. Eu não lembro o nome do edifício, mas eles construíram o prédio com areia da praia, né? E o prédio desabou, matou gente, tá? Então, é essa a hipótese do crime, tá? E daí, nesse caso, vai ser, claro, modalidade culposa, né? Vai ter que verificar aí a negligência, a imprudência e a imperícia, nesse caso, a negligência ou a imperícia, de quem fabricou, né? Sempre tem que verificar a culpa divide-se entre negligência, imprudência e imperícia, nunca esqueçam. Então, todo crime vai ter o tipo objetivo e o tipo subjetivo. Todo não, alguns não admitem a modalidade culposa, né? Então, nos crimes que admitirem a modalidade culposa, ela vai ter a previsão de tipo subjetivo, que é a culpa. Tipo objetivo de um crime é o dolo, né? A intenção, tá bom? Vamos ver o que mais. Perigo comum, difusão de doença ou praga. E aqui a gente também vai ter o crime de epidemia, não, epidemia é no próximo capítulo, que daí acho que a gente fala